Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Aqui Rosana com Z, para bater um papo com vocês, né? Dar uma satisfação, fazer uma pequena reflexão, enfim. Vamos a esse coquetelzinho que eu preparei hoje. Preparei não, que eu decidi fazer, porque eu não preparo nada. Eu vou na base do improviso, na base dos meus conhecimentos, do que eu tenho lido e ouvido durante a semana, das entrevistas a que eu tenho assistido, enfim. E sobre mim, particularmente. Peço a vocês, antes de começar, que se vocês gostarem desse vídeo, por favor, compartilhem, me deem um like, sabe? Eu preciso muito que vocês me ajudem a ajudar as pessoas que não têm uma orientação político-social, educativa, como eu costumo chamar, e aqui eu vou esclarecendo algumas coisas para pessoas que não têm como saberem, ou tem como saberem, mas não sabem como começar. Mas enfim, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deem um like, viu? Compartilhem com seus amigos, compartilhem com as pessoas que realmente dão importância às coisas do dia a dia. Deixa eu chegar para cá porque o sol tá batendo demais e não tá ficando legal. Enfim, essa é a minha apresentação da manhã, então vamos começar. Eu quero responder a uma pergunta não. Eu sofri de uma forma muito educada, graças a Deus, eu dou sorte, viu? As pessoas que fazem quaisquer críticas aos meus vídeos, ao que eu falo, elas são tão educadas na maneira de falar, e aí elas me dão a oportunidade de poder esclarecer. Não é dar satisfação, eu só dou satisfação a Deus e a minha consciência. Mas assim, elas me dão uma oportunidade e eu sou muito grata por isso. Eu lhes sou muito grata. Podem continuar fazendo a crítica que vocês quiserem ou discordando de qualquer coisa que eu fale para poder eu trazer para vocês o outro lado da moeda, porque toda história tem dois lados, não se esqueçam disso. Se fosse assim, não haveria um advogado de defesa e um promotor para um réu, não é? Então vamos continuar. Ontem eu vi uma crítica muito tranquila sobre o fato de que há uma guerra no mundo. As pessoas estão sofrendo muito com esta guerra. E agora essas armies, eu sou uma army, tá? Ficam aí falando só do BTS, mostrando coisas do BTS e ficam indiferentes ao que está acontecendo no mundo. Ok? Vamos lá. Naturalmente, eu perdoo, não, que eu não tenho que perdoar ninguém, quem perdoa é Deus. Mas naturalmente eu entendo as colocações dessas pessoas, principalmente quando elas não me seguem. Porque se elas me seguissem, gente, elas saberiam quem é Rosana com Z. Eu sou uma mulher que fala de política, que fala do cotidiano, que dentro do cotidiano eu falo do comportamento da mulher com mais de 60, eu falo sobre educação. Eu falo sobre vícios das redes, eu falo sobre um pouquinho de tudo, eu falo sobre os doramas, que eu também sou dorameira, então assim, eu não sou uma pessoa focada apenas num segmento, eu não conseguiria, porque eu sou hiperativa, eu não conseguiria com tanto, eu não diria tanto conhecimento, né? Mas eu diria com tanta leitura, com tanta experiência de vida, eu não conseguiria falar só sobre uma coisa, a não ser que eu fosse uma expert, né? Eu só sou expert em BTS, tá bom? Então, assim, se você me conhecesse, se vocês todos, porque muita gente que está ouvindo isso me conhece, saberia que eu não deixo de lado os outros temas. Apenas aconteceu o que com Rosana? Bom, ela pirou, porque teve uma que colocou, a senhora pirou com a volta do BTS, porque a senhora nunca mais falou do que seja importante. Bom, eu não sei o que significa para você o que seja importante. Eu falo sobre as coisas todas que eu acho importantes. E aí, cada um vai determinar se quer ou não, se gostou ou não, não é? Mas deixa eu lhe dizer, não pirei. Apenas eu me permiti, como manda a psicologia, até a psiquiatria, em nome de um equilíbrio emocional mais profundo,
me dá o direito de uma pausa com a chegada dos meninos do BTS. Sim, eu dei um tempo. Dei um tempo porque eu estava magoada com coisas minhas, do meu interior, questões do meu mundo pessoal. Eu dei um tempo porque eu estava mergulhada na guerra do Irã e do Iraque, sabe? Eu dei um tempo porque eu não aguentava mais ouvir o boletim de de Bolsonaro, as mentiras e as loucuras de Flávio Bolsonaro. E eu cansei de ver pessoas ainda aplaudindo essa família maléfica, porque é a família Adams do mal. É uma família maléfica. Então eu disse, olha, para meu próprio equilíbrio emocional, estou tão feliz com a chegada do BTS de novo em cena, eu e o mundo. Se você não está, é porque você está por fora de tudo e está mergulhada numa guerra que nem sua é. Isso não é uma crítica, eu acho maravilhoso. Mas você também tem que cuidar do seu emocional, você tem que cuidar do seu coração. Você não pode tirar seu coração, botar em cima da mesa e dizer, não vou ver mais nada. Não pode ser assim, gente. O coração da gente vai junto com a gente, não é verdade? Sentimento e razão, elas são unha e cutícula, né? Sentimento e razão, eles são a base da nossa existência. Não, meus amigos. Eu não estou à margem do que está acontecendo no Irã e no Iraque. Eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu boto é o ICL Desperta. Depois vem ICL Notícias, porque é a única emissora, aquele João Antônio, um cara que é jornalista, que ele tem um canal dele particular, que faz ele apresenta os fatos de uma forma muito bacana. Então, e vou buscando também no portal do José, né? Coisas que são válidas. Então, vamos lá. Eu continuo me inteirando, eu continuo procurando saber, porque eu preciso saber para poder dizer, não é? Agora, falando da questão de eu estar feliz, agora eu estou postando muito. Se você entrar na minha feed, só dá BTS. Mesmo, porque para minha sanidade, eu precisava me dar um tempo para me reconfigurar. O que é que você chama de reconfigurar, Rosana? Reconfigurar para mim é eu pensar em tudo que está acontecendo ao meu redor e procurar ser resiliente, ou seja, procurar sobreviver nesta guerra, neste mundo louco. Como é que eu faço? Eu vou ficar tomando remédio para dormir? Não tomo. Eu vou ficar tomando tranquilizantes? Eu tomo meu ansiolítico toda manhã, porque na época da pandemia eu meio que fiquei desnorteada, né? Então assim, mas eu tenho uma vida própria e eu tenho que viver a minha vida própria. Então, para quem me conhece, eu oro todos os dias, 3 vezes ao dia, pelos iranianos, pelo Irã, pelo Iraque, pelos países do Oriente Médio, que estão vivendo uma guerra absurda por decisão de um homem louco que é aplaudido por muitos brasileiros. É aí que eu piro. Tá entendendo? É neste momento que Rosana entra em colapso. O meu equilíbrio emocional, ele cai. De 0 a 10, ele vai para 1. Se duvidar, para menos 1. Como é que um maluco daquele, louco, um homem escória, um homem escroto, como Trump, um homem que alisa a bunda de uma funcionária, está nas redes, sem nenhum cuidado, esculhamba mulheres, esculhamba o outro, quer mandar na casa de todo mundo, ele não arruma a casa dele, porque se Deus quiser ele vai sofrer um impeachment já, certo? Como é que esse homem decide uma guerra? Bombardeia uma escola de meninas, e ele veio com essa ideia de que foi um erro de cálculo. Não, tem um jornalista americano que tem um programa maravilhoso, que era trampista e não é mais, que ele afirma que não houve erro nenhum, aquilo foi proposital, porque era uma escola de filhas de militares iranianos que iriam desestabilizar os militares. Se isso for verdade, isso eu não sei se eu vi o cara falando,
algumas informações dadas por pessoas em quem eu acredito, algumas nem tocaram no assunto, eu não sei. Fato é que eu, Rosana com Z, não creio que tenha sido erro de cálculo, foi no cálculo certo, porque Israel é um país do inferno. Netanyahu é um monstro. Matar crianças para ele, mães grávidas, mães não grávidas, idosos, é uma diversão, é um joguinho de menininho, de adolescente. Então estes homens, eles são capazes de tudo. Para quê? Para terem o domínio do petróleo, que eles não vão ter em nome de Jesus. Só que eles se meteram com um povo que não é frouxo. Se meteram com um povo que está peitando, fecharam a passagem de Hormuz. Se você assiste televisão, você deve estar sabendo do que é que eu estou falando. Se você não está, sinto muito, vá pesquisar. Que é por onde passam os navios com petróleo. Não está entrando nem saindo. E os aproveitadores daqui, os donos de postos de gasolina, maus caráteres, participantes de uma corja, de um crime organizado, estão aumentando. Graças a Deus. Vocês não querem admitir, mas temos um presidente atento que carimbou lá, não vai aumentar o petróleo. Então, diante desse cenário, gente, aí chega quem? O BTS. Quem é o BTS? São 7 meninos que me ensinaram a sobreviver na pandemia. São 7 meninos que estão ajudando muitas mulheres com mais de 50, com mais de 60 a serem felizes. Ah, Rosana, serem felizes porque eles são lindos? Não, eles são lindos, isso é fato. Só olhar a cara deles, para mim, já dá um refrigério. Mas não é por isso. É porque eles falam de paz, eles falam de amor, eles falam de resiliência, eles falam de respeito, eles falam da cultura deles, porque eles respeitam a bandeira deles e a cultura dele, ao contrário de muitos brasileiros bundões que ficam batendo continência para Trump, para Milley, para essa corja maldita. Continuem fazendo isso. O BTS não. Ele é fiel ao país deles. Eles fazem letras de músicas e músicas maravilhosas, enaltecendo a cultura deles, que é o Harirang. Harirang para alguns, Arirang para outros, não importa. Harirang, eles transformaram em música canções cantadas pelos seus ancestrais há mais de 100 anos. São meninos jovens que dançam bem, que cantam bem, que têm as vozes mais belas do mundo. A ponto de críticos americanos, alemães, ingleses dizerem, eles quando se juntam e cantam juntos, parece que o céu se abriu e os anjos estão cantando. Então, para mim, o BTS, que vai estar amanhã, às 8 da manhã, na Netflix, abrindo os trabalhos deles, protegidos por um verdadeiro arsenal, para que eles não sofram nenhum problema, nem as pessoas que vão assistir lá na Coreia, que vai ser transmitido para nós em tempo real, porque será 8 horas da manhã aqui, mas será 20 horas lá, 8 horas PM, né? Então, assim, eles estão nesse movimento. E o BTS me ajuda a viver cada dia da minha vida. Me ajuda a arrumar a casa, cantando, alegre, feliz. Quando eu pego as letras deles, que eu vou fazer a tradução, gente, meu coração se enche de esperança. Então, o BTS é um grupo que está trazendo esperança, a ponto de todas as agências coreanas evitarem lançamentos dos seus artistas nesta semana, porque eles ofuscariam, não porque quisessem, porque Deus deu a eles essa luz, que não é deles, que vem de Deus. E se Deus permite, é porque eles têm merecimento, porque foram pobres, entregavam na rua convitezinho para irem assisti-los de graça, 0800, como dizem aqui no Brasil. As pessoas, algumas e outras não, e eles estouraram porque foi a vontade de Deus. E Deus mandou esse grupo para mim, para as armes, e para as dorameiras também, para as dorarmes, como eu costumo falar, para nos dar um refrigério. Pô, para um pouquinho. O mundo precisa parar um pouquinho.
As pessoas precisam parar. Isso é para a minha sanidade mental se reconfigurar. Eu não aguento mais ver guerra, eu não aguento mais ver as sandices de Flávio sendo aplaudido. Eu não aguento mais ver a Globo, tanto que eu cancelei a Globo, nem pago mais para nem ver, sabe? Defendendo a extrema-direita de uma forma absolutamente discreta para quem é ignorante, para uma pessoa que lê, não é discreta. Então a gente precisa entender que a Globo tem um dono, esse dono depende, ele foi encontrado agora. Na lista de Vorcaro, ele ofereceu uma grande festa nos Estados Unidos para a diretoria da Rede Globo de televisão. Então a Rede Globo é que deve a Vorcaro, eu não devo nada a Vorcaro. Por isso que eu nunca quis me candidatar a nada. Quando fui convidada e fui por 12 partidos, eu não quis, porque eu digo, não vou me meter nesse mundo que é sujo demais para mim. Eu vou ser uma Marielle da vida. Naquela época eu não dizia isso não, mas eu dizia, vão me mandar me matar rapidinho, porque eu não sou de ouvir e ficar calada. Eu não sou de abaixar minha cabeça quando eu acho que eu tenho razão. Se eu achar que eu não tenho também, eu tenho humildade suficiente para levantar, olhar no olho e pedir desculpas. Então, meus queridos seguidores, que são mais de 33 mil, aqui em outra plataforma já são 5 mil, porque eu entrei há pouco tempo, na outra é um pouco menos, porque ela não me dá muita bola, não entrega meus áudios, mas eu sei que muita gente me segue, já são quase 2 mil pessoas me seguindo. Então, nessa outra plataforma. Então eu fico muito feliz, porque para uma professora aposentada de 69 anos, que não tem nenhum dote físico, não quer dizer que só quem tem dote físico é que faça sucesso, né? Senão não teria mais de 33 mil seguidores, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, vou me despedindo aqui de vocês. Esse é o meu Bom Dia com Rosana, hoje sem café, já tomei, já me vesti, vou fazer uma live em outra plataforma, porque eu tenho mais visualizações, as pessoas entram, às vezes tem mais de 1000 pessoas assistindo, e é isso. Eu peço a vocês que se esse vídeo tivesse sido, se não útil, pelo menos tiver lhe agradado, que você compartilhe com seus amigos, que você compartilhe nas suas redes, que você me dê um like, que você diga alguma coisa e eu lhe pergunto agora, vocês acham que eu esteja errada? Cuidar do meu equilíbrio emocional é dar uma parada. Será que alguém conseguia ficar trabalhando 24 horas todo dia e não ter um dia para ir a uma praia, comer uma acarajé, dar um mergulho, a uma igreja para orar? A gente não suportaria. E a depressão com certeza bateria na nossa porta. E eu tenho muito apreço pela minha saúde. Por isso, não esqueci o Irã, não esqueci a Palestina, embora não se fale mais. Não esqueci as pessoas que morrem, não esqueci o Flávio, maldito Bolsonaro. Não esqueci não. E sigo. Um grande beijo para vocês. E você, acha que eu estou errado? Coloque aí sim ou não. Obrigada. Tchau, tchau.